Bom dia. Deixa eu falar com a Patrícia aqui. Ela já chegou aqui. Oi, Patrícia. Oi, Alex. Bom Agora dia. foi. Agora, gente, que doideira esse Zoom, gente. Não, a gente até mostrei a Patrícia. Eu estava na sala, até mostrei a sala para ela, né? Só que não tinha Até ninguém. botei. Eu falei assim, gente, Alex está lá na sala sozinho. Gabi tá tentando entrar. Vamos ver Você se... falou. Só que eu até mostrei para a Patrícia. Gente, eu tô na sala, tô no link certo. Não sei o que aconteceu, não. Alex, ó, em sua homenagem e de Bruna. Peraí. Tá? Excelente. Esse é do Cláudio. Ele não está funcionando, mas eu não posso tirar daqui de jeito nenhum, senão ele morre. Aí, Bruna. Bruna tá dodói, mas ela tá rindo com pensamento. Ela tá ali, ó, dando palminhas também. Lindeza. Aqui, boa aula para vocês, tá, Obrigado, queridos? Desculpa aí o Patrícia. transtorno. Alex, obrigada, tá? Que isso, Beijo. Paty. Obrigado você pelo apoio. Beijo. Gente, Nada, amor. Beijo. vamos lá então, né? Queridos, olha só. A gente começou... minto, a gente não começou, não. A gente terminou um capítulo sobre as classes de palavras recentemente e a gente vai falar agora... Opa, deixa eu só sair aqui e voltar aqui. Deu uma travada aqui. A gente vai começar a falar agora sobre a morfossintaxe. A morfossintaxe, na verdade, é a mistura entre as classes de palavras, a estrutura que a língua portuguesa entende para as classes de palavras, com a análise sintática. Só que eu gosto de começar esse assunto sempre alertando vocês para uma diferença que, para o vestibular e para vocês que vão fazer talvez mais de uma prova, pode ser relevante até em relação ao conteúdo que vocês têm que estudar, que é o seguinte: existe na língua portuguesa uma diferença entre a função sintática e a nomenclatura sintática. Porque a gente vai entrar num capítulo agora que é de revisão de nomenclatura sintática. Só que aqueles de vocês que vão fazer só o Enem, tá? Aquelas de vocês que vão fazer só o Enem ou só o UERJ sem fazer a prova específica de português, não tem que saber essa nomenclatura sintática, tem que saber apenas a função sintática. Então, eu quero começar com vocês explicando a diferença entre a função sintática e a nomenclatura sintática. Por que isso é relevante? Não só porque tem uma diferença na análise de uma para outra, mas também porque se você vai fazer a prova do Enem, por exemplo, da UERJ, sem fazer a prova específica de português apenas, você só tem que saber função sintática, não tem que saber nomenclatura sintática. E essas duas provas não podem nem te cobrar nomenclatura sintática. Agora, a nomenclatura sintática tem que ser conhecida e reconhecida e pode ser cobrada por quem vai fazer vestibular na rede particular ou então vestibular fora do Rio de Janeiro. E aqui no Rio, na rede pública, a prova específica de português da UERJ. Então, para a gente poder começar a morfossintaxe, eu queria explicar essa diferença entre função e nomenclatura sintática. Então, a diferença principal é o seguinte: a função, são 3 no total, está relacionada a necessidade ou não de um termo existir numa frase. Só para vocês entenderem a sintaxe da língua portuguesa, ela se preocupa com a existência de uma frase, a construção de uma frase. Para a sintaxe importa o seguinte: aquele termo, se ele existir, se ele não estiver na frase, eu vou continuar tendo uma frase, não importa se ao tirar um termo, o sentido foi modificado. O importante para a sintaxe é aquele termo estando na frase, a frase vai existir ou, se tirá-lo, a frase vai deixar de existir. Isso que a função determina. Então, a função, que são 3, está relacionada à necessidade, faltou uma crase aqui, peraí, ou não de um termo existir na frase. Já a nomenclatura
determinará a relação que uma palavra tem com a outra. Então, nós temos na língua portuguesa 3 funções sintáticas que se subdividem em mais de 10 nomenclaturas. A função, como eu escrevi ali, é a parte que vai determinar se aquele termo é ou não necessário para você ter uma frase. A nomenclatura é a relação que ele vai criar com outros termos. Nós estamos entrando num capítulo em que a gente vai rever toda a nomenclatura, mas eu quero começar só por isso daqui, por isso daí. Então, vamos à primeira função sintática que nós temos, que é a função de sujeito. Tá? O que é um sujeito para análise sintática? O sujeito é um termo não obrigatório na frase, porém é o único que estabelece com o verbo uma relação de concordância. O que significa isso? Se o sujeito estiver no plural, o verbo obrigatoriamente vai estar no plural. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai estar no singular. Porém, o sujeito não é obrigatório numa frase. Tanto que a gente tem no português, a nomenclatura de sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente, justamente porque ele não é obrigatório. Mas quando aparece, ele é o único termo que concorda com o verbo. Certo? Então, só para vocês terem esse comparativo, na nomenclatura, ele subdivide-se nos seguintes nomes: sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, que pode ser também elíptico ou desinencial, sujeito indeterminado, e sujeito inexistente. Certo? Então, isso que está aqui, essa nomenclatura que eu vou destacar aqui, ela só pode ser cobrada pelas provas aqui no Rio, das particulares e a prova específica de português da UERJ. Fora do Rio, ela pode ser cobrada pela FUVEST, pode ser cobrada pelo PISME, por exemplo, mas não pelo Enem e não pela UERJ no exame de qualificação, certo? A gente vai relembrar o que nomenclatura é essa, como determinar essa nomenclatura, mas só para vocês saberem, o que vocês têm, todo mundo tem que saber é o que é um sujeito e saber identificar um sujeito. Quando a gente for falar sobre a nomenclatura, eu vou relembrar como é que a gente identifica um sujeito. Eu quero só que vocês se acostumem com essa diferença entre função e nomenclatura. A segunda função sintática que existe é a função de complemento. Complemento é o termo que, se retirado da frase, esta deixa de existir como frase. Logo, é qualquer termo obrigatório numa frase. O termo complementar ele tem essa característica. Se você tirá-lo da frase, a frase deixa de existir como frase, justamente porque ele é um termo elementar da constituição de uma frase. Então, tudo que for obrigatório numa frase vai ser um termo complementar, tá? Gabi, quando o verbo é intransitivo, ele não vai ter complemento, ele vai ter adjuntos. O verbo intransitivo ele vem acompanhado sempre por um adjunto adverbial. Não sempre, mas quando ele não vem sozinho na frase, ele vem acompanhado por um adjunto adverbial e não por um complemento. Tá? Na nomenclatura, os complementos são outros, que eu vou botar aqui agora. Então, olha só, o que é um complemento? É um objeto direto, é um objeto indireto, é um complemento nominal, um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Esses são os termos complementares da língua portuguesa,
certo? Enquanto nomenclatura. Mas a gente pode, e por exemplo, o Enem vai generalizar todos apenas com o nome complemento. E a outra função é a função de adjunto. E o que é o termo adjunto? O termo adjunto é o termo que, se retirado da frase, esta continua existindo como frase, mesmo que seu sentido tenha se modificado. Como eu falei desde o início, para sintaxe não importa se aquele termo saindo, se a frase mudou de sentido. Para sintaxe interessa se, saindo daquele termo, continua existindo uma frase, mesmo que com outro sentido. É o que importa, certo? Logo, é um termo não obrigatório. Não obrigatório como sujeito, porém, não concorda com o verbo. Então, o adjunto é o termo que não é obrigatório na frase, e isso ele se assemelha ao sujeito, mas diferente do sujeito, ele não vai manter relação de concordância com o verbo, beleza? Na nomenclatura, os adjuntos são estes. O adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o agente da passiva, o aposto e o vocativo. Então, aqui estão as nomenclaturas. Então, insistindo com vocês no seguinte, na prova do Enem, ele não pode pedir que você identifique em qual das alternativas existe um sujeito composto, mas ele pode exigir que você entenda em qual alternativa o termo destacado é um sujeito. Ele não pode pedir que você saiba que o termo que está destacado é um predicativo do sujeito, mas ele pode querer que você saiba que ele é um termo complementar. E é geralmente assim que vai aparecer para vocês na prova, como termo complementar. Beleza? Então, se vocês não têm dúvida, né, se todo mundo entendeu isso daqui, a gente vai para o segundo tópico dentro da morfossintaxe, antes da gente começar a ver essa nomenclatura, que são os conceitos morfossintáticos. Que conceitos são esses? Aqui também está muito mais ligado a todos vocês que vão fazer de alguma forma, não só prova objetiva, mas também prova discursiva. Porque faz diferença, por exemplo, uma questão quando ela pede para você transcrever, por exemplo, uma estrutura, um enunciado, um período, uma frase. Então, eu quero só relembrar esses conceitos com vocês também agora, para a gente poder continuar a nossa vida útil. Eu vou começar agora, mas eu vou botar só os dois primeiros conceitos, a gente vai continuar na próxima aula, porque tivemos, obviamente, um atraso por conta de alguma confusão aí do Zoom, mas eu tenho que encerrar a live com vocês daqui a 5 minutos, aí eu continuo isso na próxima live, tá? Então, vamos só começar aqui com a noção do que é um enunciado. Um enunciado é um intervalo de palavras que vai da letra maiúscula até um ponto de encerramento. Ponto de encerramento é o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Esses são os pontos de encerramento. Para ser um enunciado, o trecho não precisa ter sentido pleno. Certo? Então, se eu falo assim com vocês, olha, bom dia, eu tenho um enunciado. Se eu falo, tenham um bom dia, isso é o enunciado. Se eu falo assim também, olha, espero que tenham um bom dia. Mas se eu falo assim, olha, dia bom, espero tenham
eu, vocês. Vou até botar aqui um asterisco para indicar que a frase tem problemas, tá? Mas se o simples fato de eu ter uma letra maiúscula e um ponto de encerramento já faz isso daqui ser um enunciado. Então, para ser um enunciado tem que ter letra maiúscula e um ponto de encerramento, mas isso não precisa ter sentido pleno, não precisa significar alguma coisa especificamente falando, certo? Para a gente encerrar essa primeira parte dos nossos encontros de hoje. Então, a gente vai agora para o que é uma frase. Uma frase é, antes de mais nada, um enunciado. Então, para ser uma frase, tem que ter letra maiúscula e um ponto de encerramento. Mas é uma frase que, obrigatoriamente, terá sentido pleno. Ou seja, para ser uma frase, o termo precisa, a estrutura precisa significar alguma coisa isoladamente. Perdão, precisa ter um sentido pleno, precisa significar algo mesmo de forma independente. Se eu for usar aqueles exemplos que eu coloquei ali, o bom dia é o enunciado e é uma frase. O tenham um bom dia é um enunciado e é uma frase. O espero que tenham um bom dia é um enunciado e é uma frase. Mas dia bom, espero tenham eu vocês não é mais uma frase, é só um enunciado. Tá? Para ser frase, tem que ter letra maiúscula, tem que ter ponto final, ponto de interrogação ou de exclamação e tem que ter um sentido pleno. Para ser um enunciado, basta ter letra maiúscula e o sinal de pontuação de encerramento logo depois. Beleza? Então, como eu falei, meninas, eu vou agora encerrar por aqui. Depois eu vou, para a gente não ter problemas, qualquer coisa com 10h30, eu mando outro link para vocês lá, tá? Para a gente fazer como fez agora, porque eu não entendi qual foi o problema que aconteceu com o Zoom agora. E a gente continua às 10h30 com esse conteúdo, beleza? Grande abraço e até mais tarde.